da correria do dia a dia. Então, quero louvar a Deus, porque você veio. E apesar de todas as dificuldades para fazer esse primeiro encontro aqui, nós estamos hoje conseguindo reunir nesse lugar. Quero agradecer a Deus porque você veio. Quero dizer a você que fico muito contente de você estar aqui. E acho que está aqui quem deveria estar aqui. Minha meta inicial eram cerca aí, eu estava imaginando 120 pessoas. Estamos na metade mais ou menos. Então, para mim, eu estou contente, não sei você. Porque eu acho que é você que tinha que vir, eu que tinha que estar aqui, somos nós. E depois, para frente aí, outras pessoas mais virão em outros encontros que faremos. Mas você é a semente do que nós começamos a pensar e orar ali na equipe da Penha, quando estávamos lá sonhando em fazer algo desse tipo. Mas a ideia é essa mesmo. Você vai ver aqui, o que nós queremos é um encontro leve. Eu acho que minha grande preocupação é que você construa relacionamentos. Você vai ouvir coisas boas, você será ministrado, palavras com certeza que te edificarão, te desafiarão. Teremos bons momentos aqui de bate-papo, mas eu acredito muito que os relacionamentos aqui farão muito bem a nós. Tá certo? Então, queria convidar você para nós orarmos aqui. Queria até pedir os irmãozinhos que estão lá, Vilmar, traz essa turma para cá, de ficar para ver a cara um do outro, não é? Já que é meio assim, face a face, nós podemos tentar ficar mais concentrados aqui nessa ala aqui, porque aí a gente domina essa turma aqui do centrão, calor humano. Olha, vem cá, fica aqui ali, ó, que aqui a gente, vamos fazer a nossa igreja essa daqui, ó. Nossa igreja vai ser essa do meio aqui, né? Nada a ver com centrão, essas coisas assim não, né? É a igreja aqui da conversa, da boa amizade. Tem uma igreja de criança do lado de lá, ó. Olha que beleza. Tem essa turma ali boa do outro lado. Mas queria convidar você para fechar os olhos e orar. Orar ao Senhor dentro das expectativas que você tem para esse encontro aqui hoje, amanhã, quarta-feira, quinta pela manhã. Quero que você ore. Esse é um movimento importante nosso de nos colocar diante de Deus em oração, nessa expectativa. E nossa expectativa é o Senhor. Quem não conhecia aqui o Palavra da Vida? Quem não conhecia? Olha, a maioria não conhecia, não é? O lugar é legal ou não é? É benção. Temos sempre quando a gente vai, uma expectativa de lugar, expectativa de quem vai, expectativa de quem prega, expectativa de como será a música. Mas a maior expectativa é o nosso Senhor. O grande convite para os discípulos ali foi que Jesus disse para eles: venham descansar num lugar à parte. Qualquer lugar é bom com Jesus, não é? Então, nós temos que desfrutar dessa presença de Jesus nesse lugar. Nós temos que estar nesse lugar à parte aqui, separados com o Senhor Jesus. Então, faz uma oração dizendo assim: Senhor, eu quero estar contigo, quero desfrutar dos irmãos, quero fazer novos amigos, quero conversar, mas eu quero estar contigo, sentar à tua mesa. Quero me renovar, quero me refrigerar nesse relacionamento com Cristo Jesus. Quero desfrutar dessa presença gostosa, preciosa do Senhor. Queria dar um tempo para você orar, falar com Deus. Você podia falar com Ele esse instante, conversar com o Senhor nessa hora. Muito obrigado, Deus, por essa boa oportunidade de estar num lugar à parte.
E Deus, que o Senhor nos dê refrigério para a alma, Pai. O Senhor nos dê encorajamento para a vida, para o ministério, para o casamento, Deus, para os enfrentamentos, Pai, para os sofrimentos, para os desafios. Que o Senhor nos dê, Pai amado, nesse tempo aqui, encorajamento para as novas experiências e realizações que o Senhor tem diante de nós. Deus eterno, nós queremos aqui beber da Tua fonte, nos alimentar do Teu ser, da Tua presença boa, preciosa, tão significativa para nós. Queremos nos alegrar, Deus, em Ti, nos deleitar, Senhor, na Tua presença, na Tua bondade. Obrigado, Deus, pelos irmãos que o Senhor nos dá a bênção, a alegria, o presente de encontrar nesse lugar, de reunir aqui, Pai. Que a presença de cada um seja abençoadora para esse encontro. Oh Deus, que cada um de nós seja bênção para esse encontro. Que cada um de nós, Deus, também, oh Deus, alimente um ao outro, Pai. Senhor, o Senhor nos use na vida uns dos outros. Que as conversas sejam boas, edificantes, reparadoras, restauradoras. Faz ser assim tudo, Pai. Queremos que seja um encontro rico, inspirador para a nossa vida. Louvamos o Teu nome por essa oportunidade boa que o Senhor nos dá. Louvamos o Teu nome, Deus, por encontrar aqui irmãos queridos. E que assim, meu Pai, o Senhor nos dê a graça de sair desse lugar mais amigos, mais animados, mais inspirados, mais treinados, mais motivados. O Senhor nos dê a graça de sair daqui mais crentes, ó Deus, mais alegres com o ministério, mais leves, Senhor. O Senhor faça essas coisas boas em nós. É o nosso desejo e oração a Ti, no nome precioso de Jesus, assim rogamos, Pai. Amém, amém. Quando nós pensamos em chamar esse encontro de base, nós estávamos conversando lá e pensamos assim: o B é de bíblico, o A é de aptidão, tem a ver com prática ministerial, com ação. O S nosso, ele tem a ver com serviço, a ideia de servir melhor a Deus. E o E tem a ver com a questão de exposição bíblica, de um expositor, de um pregador. Então, para o futuro também nós estamos pensando em fazer um base assim, pensando em como expor melhor as Escrituras. Pegar um livro da Escritura e dissecar aquele livro e trabalhar em como podemos expor melhor a Bíblia para o nosso povo. Então, sempre a ideia desses encontros é girar em torno dessa questão do fundamento bíblico, da fé, em torno da aptidão. Esse ano pensamos em encorajamento nesse sentido, né? Vai sempre ser um encontro de encorajamento, mas é um tempo assim que muitos de nós têm saído de muita tensão, de muito sofrimento. Eu não sei, você terá aí nas conversas, nos tempos que teremos juntos, oportunidade de compartilhar, mas esse tempo de pandemia apertou mais alguns de nós do que outros. Alguns sofreram muito, todos sofremos. Alguns sofreram muito, muito. E alguns já se recuperaram, alguns nem se recuperaram. Alguns ainda estão lutando com dificuldades, com problemas. Então, minha oração tem sido essa, de que a partir desse momento, desse encontro, o ministério de cada um de nós tome um impulso novo. Tome aí um fôlego novo para a glória do nosso Deus. Amém? Então, você podia dar uma olhada aí geral assim, dizer para quem está aí por perto. Nós ficamos até um tempo sem poder fazer isso, não é? Sem poder abraçar, cumprimentar, dizer que bom que você veio. Então, vamos tirar aqui, vamos matar a saudade disso, não é? Muito tempo que a gente tinha que ficar longe um do outro, o outro era quase uma ameaça. Então, se apresente aí, que você compartilhe, fala aí com quem está aí no entorno. Que bênção que você veio, que bom você estar aqui. Se você não conhece alguém, viu de longe assim, vai lá perto, pergunta para o irmão quem ele é. Pode se apresentar também, não é? E aí você já começa conhecendo, já começa se aproximando de alguém. E que Deus nos dê graça, que Deus nos alegre o coração, que Deus nos enriqueça cada vez mais. Aí você já fica de pé e nós vamos louvar ao Senhor. Nós temos aqui conosco esses dias, nos abençoando aqui na música, Pastor Tom,
Pastor Wellington, mas lá na Penha você perguntava, Pastor Wellington, a turma fala, não é que não, né? Ninguém sabe não. Ninguém sabe quem é. Temos aqui o Tom, alguns irmãos lá da igreja, a Jéssica, a Raquel, a Cíntia, a esposa do Tom, o Eli aqui, o nosso querido baixista, né? Esposo da Jéssica. Esposo da Jéssica, nosso violonista, Ricardo, com o Ricardo convocado aqui, o Tom falou, vai. Ricardo veio, Deus abençoe, Ricardo, bênção ter você aqui, o Li nos ajudando aqui também com o sax. Esposo da Raquel. É o esposo da Raquel, aqui é né? tudo essa aqui é a banda, é um pedaço da banda do nosso ministério de casais lá da igreja, né? Então, todo encontro de casais tudo casal. Essa é a banda oficial aí, né? Então, a do Ricardo nós tentamos trazer também, mas ela escapou. Dessa vez. Na próxima, ela canta, né? É bênção. É bênção também. Então vamos lá, o pastor Tom nos conduzirá em louvores a Deus. Sempre é diante de Jesus, irmãos. Nunca nos esqueçamos disso. Tudo que nós fazemos é corandeu, a velha palavra que conhecemos na teologia. Tudo diante da face do Senhor. E quando nós fazemos tudo assim, diante da face do Senhor, é muito bom. É esse tempo que Jesus nos dá de descanso. Diz assim: Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia sua morte. E olha você aí, ó. E nos deu completo acesso ao coração. Do início, vamos lá. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Olha que bênção! E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar mais uma vez. Fazer teu santo nome e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que dia brilha mais, só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor. Olha nós, hein? Estamos nós aqui. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós. Olha aí atrás pro lado e diga isso aí. Estamos nós. Olha aí que voz bonita. Todos numa só voz declarando que só tu és maravilhoso, Senhor. Exaltado
seu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser amado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Do início é teu povo aqui presente. Obrigado, Senhor. Todos numa só voz declarando que só tu és Deus. Exaltando. Você pode fazer isso agora, exalte o Senhor. Seu doce nome, pelo amor, pela cruz da graça, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro. És santo, sim, és digno de louvor. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. Dá pra cantar? O correr da história, revelando seu grande amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Deus bendito, Rei e Salvador. Vem, vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste. É agora, meu irmão. Honra e santifica este momento com a tua igreja, que é o teu povo. Nós nunca podemos nos esquecer. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem dizer. E a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas, anseio. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei. Mais uma vez, tu és o Senhor. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando
nós queremos descansar, Senhor. É claro que nós queremos viver, ó Deus, dias melhores, tempos melhores, na nossa casa, na nossa igreja, Senhor, no nosso ministério. Mas nada disso faz sentido, Senhor, se não for para o Senhor, para a glória do Senhor. Alegria sim da nossa alma, celebração do nosso coração, mas glória do Senhor, glória do Senhor, glória do Senhor, porque toda a glória é tua. Nós somos privilegiados, somos abençoados, Pai, de ter passado essa pandemia, de ter passado, ó Deus, os ventos que sopraram sobre nós, sobre a nossa casa, mas o Senhor continuou nos reunindo como teu povo, porque nós somos teu povo, pastores, presbíteros, líderes, mas teu povo, somos rebanho do teu pastoreio, e não queremos deixar jamais de te louvar, jamais deixar de te adorar. Tu és a razão da nossa vida, Senhor. Por isso nós cantamos mais essa canção, te adoramos. Tu és pra sempre, honra e majestade diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai. Tem coragem de cantar isso? Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. Te adorar, tua é a glória. Cantem vocês. Tu és honra, honra e majestade. Oh Deus, os anjos cantam ao Senhor. Que privilégio temos. Digno como tu, nada vai me separar. Tu és a própria vida, não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra te exaltar. Não deixarei, não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. Vocês cantam. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha. Não é seu ministério, não? De novo. Não deixarei de te, não deixarei de te buscar. És a razão. Te adorar, porque tudo que há dentro de mim necessita. Só as vozes, só as vozes. Porque tudo que há dentro do necessita mais de ti.
renova-me, Senhor. Já não quero ser. Então que Ele te renove, te transforme, te restaure. Renova-me, Senhor. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há necessita ser mudado, porque tudo que há dentro do teu coração necessita mais. Tem certeza? Tem certeza disso? Às vezes tem pastor que acha que não precisa mais não. Tem líder que acha que já é muito bom e não precisa de renovação. Pensa que é muito forte, não precisa de força nos céus. Mas eu acho que você é como eu. Tudo que há em mim e você precisa da graça do Senhor, da ajuda do Senhor. Nós necessitamos sempre dele. E é por isso que você está aqui. Quem vai te encorajar é o Senhor, não somos nós. Quem vai mudar a sua história é o Senhor. Sempre foi Ele. É por isso que nós nunca deixamos de louvá-lo, nunca deixamos de buscá-lo, porque tudo é para Ele, é por causa dele. Nós somos ovelhas dele. Tudo que há em mim, tudo que há em você, precisa do encorajamento do Senhor. Eu não sei como você veio parar aqui em Atibaia. Tem gente até do Chile aqui. Mas eu sei que Deus trouxe você até aqui. E se Deus trouxe você até aqui, Deus tem um plano. Deus tem algo bom e perfeito para você. Abre o seu coração e fica aí. Vai ser bênção. Pode se sentar. Amém. Irmãos, nós vamos adiantar aqui. O pastor Elias ia falar quinta de manhã. Nós estamos fazendo aqui uma inversãozinha, mudando um pouco aquela ordem que você recebeu lá. O pastor Elias vai ministrar já na quinta-feira pela manhã. Na verdade, ele terá que sair daqui bem cedo, porque chega mais um grupo de ucranianos. Ele tem que ir lá recebê-los no aeroporto, mas quero convidá-lo já para ministrar aqui aos nossos corações essa palavra. Elias Dantas é um companheirão, e ele, assim, uma das primeiras coisas, assim, no base, é olhar a agenda dele. Ele tem obrigação de vir em todos. Está contratado para todos. Tá certo? E foi numa conversa também com ele, que nós firmamos assim, a ideia de avançar, de fazer, porque Elias Dantas é assim, eu sempre falo isso com alguns colegas, para mim, ele é o líder mais influente da igreja global hoje. Por quê? Porque ele tem influência sobre os pastores das maiores igrejas ao redor do mundo. O Global Kingdom hoje, ele reúne, pelo menos assim, um percentual grande de boa parte das maiores igrejas do mundo, e as sérias, aquelas que andam, de fato, de forma correta. Dos critérios do Global Kingdom é exatamente a seriedade com o Evangelho. Quando a turma pisa meio fora, já o Elias, do jeito que ele chama, ele corta também fácil, Então, e assim, eu sempre vejo como que ele, de vez em quando, atravessa umas agendas de uns caras que são difíceis de atravessar, mas ele vai lá, atravessa a agenda desse pessoal, senta com eles, conversa, e são pessoas ministeriais, frutíferas, servos abençoados, e ele tem essa presença, ele inspira. Eu converso com vários, assim, que de fato para ouvir pastor Elias Dantas, porque sabe que sempre tem algo relevante ligado à agenda de Deus no tempo que nós vivemos na igreja global. Então, tê-lo aqui conosco é um privilégio, uma bênção, é um presente, e por isso que eu estou dizendo, o Global King, o base começa com a sua agenda, hein? Aqui é Global King, aqui é
é uma influência, é filho do Global Kingdom. Então, por isso você tem que sempre passar por aqui, tá certo? Então, Deus abençoe, use. Tem alguém aqui que não conhecia Elias Dantas? Quem não conhece, levanta a mão. Então, pronto, está apresentado, é esse cidadão aqui. Deus abençoe, Elias, muito bem-vindo. Obrigado, Amori. A paz, meus irmãos e irmãs. Muitos aqui, alguns eu realmente não conhecia ainda, né? Mas agora os olhos já veem, né? Não, Emanuel? Emanuel, rapaz, isso não é fácil não. Mas uma alegria estar aqui. É pastores, a maioria de nós, líderes. Então, no coração de cada um pastor, a não ser que seja um infeliz, está o desejo de ver uma igreja crescente. Eu não sei, é muito difícil imaginar que um indivíduo vai aceitar um chamado ministerial, vai ser ordenado, vai para um seminário que às vezes é seco, fica ali 4 anos, se submete a uma experiência de exame no presbitério que às vezes é humilhante, e aí fica 1 ano, 2 anos de licenciado para ser pastor, sem o desejo de ver uma igreja crescer. Deve ser um infeliz, mas deve ter alguém assim, que pensa de uma maneira diferente, e vê o ministério como um emprego, apenas um emprego. Lá no Canadá, teve uma igreja, a Suprema Corte do Canadá determinou que uma pastora ateia continuasse na igreja. Ela não crê na Bíblia, não crê em Deus, não crê em nada e é pastora da Igreja Unida do Canadá. E alguns irmãos que restam de luz, porque Deus nunca fica sem luz, na maior treva sempre tem ponto de luz, eles disseram, não, essa não serve para ser nossa pastora, e o presbitério removeu de lá. Ela foi na Suprema Corte do Canadá, a Suprema Corte determinou os direitos dela de continuar no pastorado. Fizeram uma assembleia, a assembleia votou para ter uma pastora ateia na igreja. Aí ela perguntava, mas por que você acha que você tem o direito de dizer assim? Eu mandei meu currículo, eles me contrataram. E a descrição do trabalho era ler a Bíblia, eu leio. Era fazer oração, eu faço, está escrito. Era fazer a visita para alguém, quando esse alguém está enfermo, eu vou lá, faço. Então eu sou uma boa pastora. Ninguém me perguntou se eu cria em Deus. Olha que situação, é horrível. A não ser que seja um infeliz dessa natureza, todos nós que estamos aqui, eu acho que somos líderes e pastores, nós todos aceitamos um dia um sonho, não foi não? Um sonho de ver a igreja, uma igreja vibrante para Jesus, igreja crescente, gente se convertendo. Foi isso que motivou a gente. Isso não foi assim, nós já começamos errado. É errado, porque a tarefa da igreja é preparar o povo de Deus para fazer mais discípulos. É continuar a obra que Jesus só começou a fazer e a ensinar. Então o pastor é um habilitador, é um treinador para que a igreja cresça mais. Mas infelizmente muitas vezes essa paixão vai desaparecendo na vida de muitos. Mas se a gente for honesto, mesmo já enfrentando as durezas da vida e do ministério, lá dentro de nós ainda tem uma chama. Nós queremos ver a igreja crescente, não é verdade? Claro que queremos. Não queremos passar em branco. Queremos ver pelo menos a igreja crescendo num percentual mais rápido do que o crescimento populacional. Porque quando a gente não cresce nem o crescimento populacional, nós estamos decrescendo a nossa influência, a nossa presença. Jesus sabia todas essas coisas. Sabia das lutas que a gente ia passar. Ele sabia da necessidade que a gente tinha de reaprender de tempos em tempos algumas verdades que Ele nos deu na Sua palavra, para que mantenhamos a chama e o fogo e o movimento da igreja, antes que permitamos que as nossas igrejas se tornem apenas monumentos. E ele era mestre em treinar as pessoas. Há muitos textos que a gente, ao ler na Bíblia, a gente esquece que são textos de treinamento ministerial. E a gente
a gente passa desapercebido de uma verdade tão fundamental. E um dos textos mais importantes do Novo Testamento para o ministério nosso, pastoral, no meu modo de ver, encontra-se em Mateus 9:35 a capítulo 10, versículo 1, que eu chamo a sua atenção. Diz assim, é Galileia. É Galileia, Jesus em Galileia. Observe o que é que acontece aí. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Amém? Observe, é um texto para liderança. Jesus não, tem muita gente ao redor de Jesus, mas Jesus fala aos 12. Então é um texto para líderes, para aqueles que haveriam de ser líderes da igreja a partir do Pentecostes. Jesus os está treinando, e está treinando no modelo de que, se praticado, garante o crescimento da igreja. Parece que foi tão bom que já faz 2000 anos e ainda está sobrevivendo. Que começou com 12 pessoas, hoje somos 2,5 bilhões. O cristianismo adiciona 50 milhões de pessoas todos os anos à sua membresia. É verdade que é 2% de crescimento ao ano, 1,3% desses 2% é resultado do amor e do sexo, é crescimento biológico, mas 0,7% é conversão. Quando você pensa em 2,5 bilhões, é muita gente. Então são 50 milhões de cristãos novos adicionados ao rol da igreja ao redor do mundo, católicos, protestantes e ortodoxos, cristianismo, a cruz. E aparentemente deu muito certo o método, não é verdade? Porque começou com 12, ele estava com 12. Desses 12, um haveria de traí-lo. Então ele, na verdade, estava treinando 11 para o ministério que garantiria a continuidade do que ele veio fazer e ensinar, que é a tarefa de fazer discípulos. É o que a igreja é. E a gente precisa aprender algumas verdades, porque esse modelo funciona. Funciona. E a gente aprende alguma coisa sobre o básico desse modelo. A estrutura de uma igreja que não morre. A estrutura de um trabalho que vai para frente. A básica. O que é? Quais são os pilares os fundamentos da estrutura desse movimento que não morre? O texto nos diz que Jesus percorria as cidades e vilas da Galileia. Então, a primeira verdade é a geografia de uma igreja que não morre. Porque, observe, Jesus não trata de Jerusalém. Jerusalém, a igreja intramuros, era muito importante. E você lê o livro de Atos, você vê como era importante a igreja de Jerusalém. Do capítulo 1 ao capítulo 12, você tem Jerusalém é o foco missionário da igreja. Do capítulo 12, e quando começa a história de Antioquia até o final de Atos, Jerusalém é a reverência, a referência. Sempre que voltam das suas viagens missionárias, passam por lá e prestam um relatório, mas celebram em Antioquia, onde o movimento acontecia. A igreja intramuros, a igreja da tradição, é uma necessidade, porque ela dá a ideia de perenidade, estabilidade, decência, ordem, e tudo na vida não pode ser um sobressalto. Quando Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 6, ele diz: não se acha entre vós ladrões, roubadores, maledicentes, efeminados, sodomitas. Conhece o texto, né? Ele diz assim: tais foram alguns de vós. Tais foram, não são todos na igreja que são ex. Tem uns que nunca deixaram. Os que não deixam
são a igreja intramuro, que dá estabilidade, a igreja Abraão, Isaac e Jacó. Uma igreja onde você tem avô, pai, filho, você tem tranquilidade, você tem uma estrutura. Tudo isso é muito importante, porque o mundo produz muito sobressalto o tempo todo. E deve ser uma coisa horrível você estar numa comunidade que todo domingo tem que ser uma coisa diferente. Então tem que ter o lugar da perenidade, tem que ter o lugar da estabilidade, da tranquilidade de um mundo caótico. Mas a mesma palavra que diz, tais foram alguns de vós, e menciona os alguns que nunca foram eis, é a mesma palavra que aponta para os eis. Se um traz, a igreja intramuro, traz a tranquilidade e a perenidade, a igreja extramuros traz a vitalidade, traz a ação missionária. Nós temos que ter nas nossas comunidades pessoas que podem dizer, eu fui, não precisa todos, é um privilégio tão poderoso quanto não ter comido das pelotas dos porcos, mas tem que ter os eis no nosso meio. Então esse diálogo constante entre intramuros e extramuros é algo extremamente importante para a igreja entender na sua natureza ministerial e missionária. Por isso Jesus levava, apesar de que Jerusalém foi um lugar onde ele foi, onde ele morreu, foi o lugar onde a igreja resolveu os seus problemas teológicos iniciais, porque ela é da tradição, da perenidade, ela tem história para contar. Quando Jesus quis treinar os seus discípulos para que levassem a obra de crescimento da igreja adiante, ele não levou nenhum deles para Jerusalém. Ele levou para Galiléia. Ele saiu pelas vilas e cidades da Galiléia. Isso é muito importante. Por quê? Porque Galiléia era tão distante de Jerusalém que os de Jerusalém, com preconceito contra ele, chamavam de Galiléia dos gentios. Galiléia representa o lugar onde a fé encontra a não fé, onde a crença encontra a descrença. Galiléia representa a linha não da exclusão, mas a linha do diálogo, onde a gente articula a nossa fé no diálogo com as outras pessoas. Uma igreja que fica intramuros apenas, que entende seu ministério como as quatro paredes, que desenvolve tudo ali e não capacita os seus membros para o dia a dia nas atividades, não vai crescer. Cada vez menos o povo se sente atraído por um prédio. Antigamente havia uma máxima que dizia, construa que o povo vem. Então faça que o povo vem. E já era. Está cheio de elefantes brancos, imensos de igrejas, e ninguém entra mais. Ninguém entra mais. Agora, é importante estar lá dentro, os que estão lá dentro, claro, eles representam a perenidade. Mas a missão da igreja, a expansão da igreja acontece na Galiléia, não em Jerusalém. Então, isso é extremo. Galiléia, você vai a Israel, você vai a Galiléia, você vai lá na beira do Monte Hermon, você vê lá as portas do inferno. Jesus estava lá com os seus discípulos, e ele quando ele fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, quando ele dá aquele discurso, ele estava num centro pagão, onde até hoje tem as ruínas do templo e tem o buraco lá, onde se adorava o deus Pan, que era simbolizado por um cabrito, é uma fonte de água quente. As pessoas pegavam os cabritos, jogavam lá dentro, e os que sobreviviam à água quente eram venerados como deuses. É as portas do inferno. Aí Jesus falou, essas portas do inferno, essa idolatria, essas coisas, não prevalecerão contra a igreja. Foi lá na Galiléia, que era o único lugar que tinha água, naquela região, que as tropas, quaisquer dos grandes impérios passados, se você for em Beirute, você tem lá o Monte Líbano, no centro perto do centro de Beirute, você vai lá, você tem Nabucodonosor, as placas de Nabucodonosor, as placas de Assurbanipal, as placas dos imperadores romanos, as placas de até a Segunda Guerra Mundial. É o monte das placas, dos que passaram ali conquistando. Beirute. Um pouco que você desce, você está na Galiléia. Eles passavam por ali para ir aonde queriam ir, mas eles paravam naquela região porque tinha água. E aí eles construíam lá os seus templos.
até hoje as ruínas dos templos pagãos ali. É exatamente aonde a fé, ela tem que ser dinâmica e ela tem que se relacionar e dialogar com a não fé, que Jesus escolheu para indicar para a igreja qual é o segredo da igreja não morrer. Tem um segredo teológico, divino, é o poder do Espírito Santo, aquela coisa toda, falando na prática ministerial. É ela engajar com quem não crê. É ela sair pela Galileia. Não é interessante isso aí? Então, uma igreja que vive para si, morre para si. Não esqueça isso. Aquela igreja onde tudo que acontece é nas quatro paredes, só alcança as quatro paredes. Cada vez com menos gente. Há 7 milhões de igrejas cristãs no mundo, 1 milhão cresce. 4 milhões estagnaram ou estão diminuindo, 2 milhões estão morrendo. Então é a Galileia que é a nossa geografia. Nesta Galileia, o texto nos diz que Jesus andava um movimento pelas cidades e povoados. Aqui vem a segunda verdade, que não é só estar no diálogo com as outras pessoas, é você entender que eu e você, se queremos uma igreja crescente, nós temos que fazer parte de um movimento e não de um monumento. Ele andava, não era algo estático, era algo em movimento. E todos os estudiosos da sociologia fazem muito claramente a diferença entre um movimento e um monumento. Eu mesmo criei um gráfico sobre o que é as 4 partes básicas de uma igreja. Uma igreja existe por visão, por integração, por programas e por administração. Qualquer igreja nossa aqui. Eu a comparo a um carro em movimento. Num carro, numa igreja dinâmica, que não morre, que cresce, quem está no volante desta igreja, ou deste carro chamado igreja, é a visão. Visão é o futuro preferível que a gente tem para o nosso povo. É aquilo que aquece o nosso coração, inflama, faz a gente perder noites de sono só sonhando com ela. É aquilo que torna a gente em brasa. Se você não tem isso, perdeu a graça. Visão é aquilo que quando a gente pensa na igreja da gente, a gente não pensa para onde vai a gente, mas aonde a gente consegue ver o nosso povo indo. Qual é o próximo porto? E o porto depois do próximo porto. E aí isso aquece o nosso coração. Isso tem que estar, é o volante da igreja, isso é o norte da igreja. No banco de passageiro, ao lado do volante, tem a integração. A integração numa igreja em movimento, a igreja que cresce, a questão você pergunta, quantos eu trouxe para a visão? No final do ano, quantos novos eu recebi? Quantos adotaram esta visão? Quantos irmãos novos na fé foram feitos, que estão vibrando e caminhando na mesma direção do futuro preferível para o meu povo? Atrás do banco de motorista está o programa. O programa é aquilo que a gente cria para facilitar a expansão e o dinamismo da visão e da integração. Então são os programas, o SAF, o UPA, o Ministério de Casais, eles não têm uma finalidade em si mesmos. Eles deveriam ser instrumentos para facilitar a expansão da visão. Ele é como a ossada para facilitar o corpo andar. E ao lado do programa, a administração. E a administração é quanto dinheiro eu preciso, onde vou me reunir, quantas cadeiras para sentar, quantas pessoas para trabalhar, funcionou, não funcionou, por que funcionou, por que não funcionou, é a avaliação. Quando a igreja está nessa fase de expansão animada, no movimento, a grande pergunta dela no final do ano não é se os programas funcionaram, se a mocidade se reuniu. Isso é uma pergunta muito importante, mas não é a grande pergunta. Ela pergunta, porque ela é séria na administração. Não é se o dinheiro deu, não é se as velhinhas tomaram chá toda semana, não é se a união de homens está funcionando, não é se o Ministério de Casais
ainda continua se reunindo, e são perguntas programáticas. No final do ano, quando ela está no movimento, ela pergunta: as velhinhas reuniram para o chá? Reuniram. Mas quantas novas velhinhas foram adicionadas ao chá das velhinhas? O encontro de casais funcionou? Funcionou. Mas a pergunta não é se funcionou, se reuniu, houve um encontro ou não houve. É se é fruto disto, quantas pessoas novas foram feitas discípulas. E nesse sentido, a igreja pode aplicar o que ela quiser, porque a avaliação no final é quem está no volante. Não importa o que a igreja faça, importa é saber se no final novos discípulos foram integrados na direção da visão da igreja. Quando ela virou um movimento, um monumento, então a pergunta muda. A pergunta passa a ser se o dinheiro deu, as principais. Qual é a cor das paredes, se os bancos são confortáveis, tudo coisa importante. Mas não são perguntas da visão. Eles deveriam ser a consequência de uma igreja em crescimento. Deu para entender a diferença? Muito importante. Então eu pergunto a você, meu irmão pastor, quais são as suas perguntas de final de ano? Eu perguntei a um pastor amigo meu ex-aluno, como é que vai a igreja? Vai uma bênção, pagou todas as contas. Pode ficar tranquilo, não teve ninguém batizado lá. Porque o objetivo é não ficar no vermelho. Entende a dinâmica aqui? Então percorria Jesus as cidades e vilas da Galileia. Então a geografia é Galileia. A dinâmica é um movimento. Ele diz que percorria com os seus 12. Jesus entendia, desde o início, que para alcançar muitos, ele tinha que alcançar poucos primeiro. Jesus entendia que só alcançaria uma igreja crescente, como foi depois do Pentecostes, se ele tivesse pessoas bem treinadas, poucas. Porque Jesus foi o mestre da limitação. Ele, sendo Deus, se fez carne, ele limitou-se a si mesmo, assumir a forma de homem. Ele limitou-se a si mesmo no discurso dele. Quando as pessoas perguntaram se deveria pagar imposto a César, tentando politicamente, ele falou muito claro: eu estou limitado aqui. Tem uma moeda aí? O que é que está aqui atrás da moeda? Está uma esfinge de César. Trata das questões de César por César. Minha preocupação é dar a Deus o que é de Deus. Ele limitou-se no foco da sua mensagem. Ele limitou-se também ao alvo que ele queria alcançar das pessoas. Ele disse: eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele limitou-se a si mesmo em relação à quantidade que ele treinava para que multiplicasse a igreja. Ninguém consegue ser pastor de todo mundo. Ilusão, muito menos nesses dias onde a internet está aí com pastor. Tem melhor pregador de qualquer um de nós na internet. E o povo está tudo escutando. Essa é a grande verdade, que a gente humilha a gente. Toda aquela coisa toda que você gasta horas preparando, dias preparando e orando, você prega e o cara chega e diz: eu vi isso aí de outro na internet. Não é mais novo não, mas fulano tal falou diferente. E acredita mais no outro que em você. Não é verdade? Ninguém consegue ser pastor de muita gente. Você consegue ser orador a muita gente. Mas pastor de muita gente pastor no sentido, ele é meu pastor, só consegue quem treina pastores de pouca gente. Jesus treinou 12. Esses 12 viraram 120. Pentecostes, por 40 dias, Atos capítulo 1, versículo 3, diz que por 40 dias Jesus ensinou 120 a respeito do reino de Deus. O Pentecoste acontece. No dia seguinte, o texto diz que os discípulos todos estavam juntos, 3.000, no templo e
de casa em casa. No templo, certamente, não tinha um culto cristão no templo. Eles iam lá, porque eram judeus de tradição, iam lá fazer os seus rituais judaicos. Onde a coisa acontecia era de casa em casa. Quem eram os líderes de casa em casa? Os 120. Os 120, bem treinados, alcançaram os 3.000. Um colega aí, um pastor, veio para mim, sabe que a gente mexe com as grandes igrejas aí no mundo, falou: meu sonho é ter uma igreja de 5.000 pessoas. Foi, graças a Deus, sonho grande, porque Deus é grande. O negócio de dizer, não, meu sonho é ser de 50, infeliz. Você só vai ter o que você sonha. E eu falei, mas ele falou, como é que eu consigo? Eu falei, bom, primeiro tem que ver se Deus quer que você tenha. Porque ninguém consegue pastorear além daquilo que é a capacidade da pessoa pastorear, senão vai ser uma desgraça para o rebanho. Então, se aprimore, se prepare, se torne capaz, estude. Mas em segundo lugar, para você quer mesmo a igreja 5.000 pessoas, comece a orar por 500 líderes. Porque a ciência da liderança, do estudo da liderança, diz que todo bom líder lidera 10 pessoas, em média. Em média, lidera. Não é fala, lidera. Gente que segue você, topa tudo. Então, se você quiser uma igreja grande, treine poucos. Essa é uma maravilha. Jesus, olha lá, o texto diz que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas. Não é o que diz aí? Mas Jesus não falou às multidões. Jesus falou aos 12. Pode observar os textos do Novo Testamento. Jesus, vendo as multidões, fala aos 12. Porque o coração de Jesus estava na multidão, mas a mente de Jesus estava nos 12. Ele sabia que a única maneira de alcançar as multidões, 2,5 bilhões hoje, seria treinando 12. Deu para entender? É assim. É o exemplo dele. Ele está ensinando os discípulos. E ele está ensinando a cada um de nós. Segunda coisa. Ninguém dormiu ainda não? Porque esse primeiro, dorme não, hein, gente? Não, eu vou aí e jogo uma salivada aí. Eu já botei água aqui, né? Oh, que maravilha. Olha aí, você está em perigo, bicho. Aí. Mas eu vou jogar do mesmo jeito, vou encher a boca, ó. Então vimos aí a estrutura básica. Uma igreja em crescimento, que cresce, é uma igreja onde os seus membros, apesar de que um grupo básico nunca experimentou lá fora, e graças a Deus, porque senão seria uma falta de manifestação do poder agregador de Cristo e preservador de Cristo, se todo mundo na igreja fosse ex, só notícia ruim. É uma bênção. Eu tenho 3 filhos, nunca foram ex, mas não precisou ir lá fora, estão todos seguindo Jesus. Não é uma maravilha uma coisa dessa? Meus netinhos estão começando a fazer profissão de fé. Se Deus quiser, dos 9, nenhum vai fora. Que coisa. Então tem que ter isso, essa estabilidade, mas a vitalidade missionária e de expansão. Se for só aqui, vira um clube. A comunhão vira, a koinonia vira koinonites. Tem que ter o fora. O fora é o sangue novo que garante a vitalidade da igreja. Segundo, a igreja em movimento e não um monumento. Terceiro, o treinamento esse é o básico. Treinamento a poucos para que os poucos sejam muitos. Segunda coisa, qual é a tônica do ministério da igreja? Porque vimos aí o formato do ministério. Qual é a tônica do ministério? O texto diz aqui que Jesus andava por todas as cidades e povoados fazendo 3 coisas. É treinamento. Ele está ensinando os discípulos para que hoje a gente aprenda e pratique o mesmo. Ele diz assim, Jesus andava fazendo 3 coisas, todo mundo vendo, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Não é isso que está aí? 3 coisas importantes. São os 3, digamos assim,
as 3 estacas de um ministério bem-sucedido. Ensinando nas sinagogas, a palavra é didascalia. E didascalia não é um ensino qualquer. Porque tem muito, você pode falar sobre o que você quiser. Houve uma lua que ficou vermelha ontem. Foi um eclipse. Você está ensinando. Ficou vermelho, porque tem um fenômeno no universo. Você está ensinando. Mas não tem muito propósito. Você está comunicando uma informação. Didascalia, na língua grega, é um ensino com objetivo. Com objetivo. Para que o ensino seja objetivado, tenha objetivo, tenha resultado, você tem que ter o método certo e você tem que ter o objetivo certo na didascalia. Qual é o método? Há 3 métodos de ensino com propósito. Um deles é o método formal, que é o que a maioria de nós fizemos, indo para um seminário e frequentando 4 anos, às vezes com os professores horríveis. Mas a gente tinha que concluir o processo para poder receber a ordenação ministerial. Não é verdade? Então, há uma forma, cada denominação tem sua formalidade, o que precisa de credencial para que o indivíduo seja ordenado obreiro daquela denominação. Nós temos o nosso. Então, nós vamos, e é um método formal. É um método objetivo? É. Precisa ter? Precisa ter. Segundo, é um método não formal, que é o que nós estamos tendo hoje aqui. É a base, é o encontrar para conversar, é tocar em assuntos, é a educação continuada, que ajuda a gente a manter o nosso linguajar no nível do povo da nossa congregação que está estudando. Senão a gente vai estar falando aqui farmácia com PH. Entende? É a atualização continuada. 3% de todos os líderes do mundo são educados formalmente. Eles seguem um processo para se tornarem líderes institucionais. 17% dos líderes de todo o mundo 27% são educados não formalmente, por cursos avulsos. 70% de todos os líderes do mundo são educados informalmente, por imitação, por aprendizado na estrada. É o que Jesus está praticando aqui. Viram como eu fiz? Façam o mesmo. Então, o ensino com objetivo, você gradua a quem você está querendo ensinar. Se for para um top liderança que vai ser um mestre da igreja, você ensina grego e hebraico, você ensina todos os níveis de teologia sistemática, você está formando um doutor da igreja. Se for uma boa liderança da igreja, que você vai um não formal, você dá os cursos, você treina. Mas o povo que garante o crescimento da igreja, você vai pelo exemplo, leva com você, anda com você. É o método informal. É assim, a gente ensinou os nossos filhos. Eu deitava no chão, meu filho, que hoje tem 40 anos, vinha deitava. Eu rolava, ele rolava. Não era assim? A gente fazia com os nossos filhos. É o mateté da Bíblia, é o discipulado da Bíblia. Discípulo é um estudante. É um estudante que anda. A palavra mateté é estudante, um discípulo. É alguém que aprende de outro. Aprende de outro. Aprende com o outro. Então, qual é o objetivo desse ensino? O objetivo desse ensino é o aprimoramento dos santos. Em que áreas? Porque é aí que é uma das grandes necessidades nossas de pensarmos na didascalia da igreja. Por que no entusiasmo? Porque tem que mudar 3 áreas básicas de cada um de nós. Quer seja formal, não formal ou informal, a gente tem que mudar nossa mente, para ter a mente de Cristo, é a parte cognitiva. Final do ano você tem que perguntar, o povo está conhecendo mais a Bíblia? Memorizou a Bíblia? Você olha assim, você está vendo que tratando a Bíblia não só com mais reverência, mas com mais obediência.
Todas as semanas estão saindo artigos no maior jornal evangélico do mundo, cristão do mundo online, chama-se Christian Post, sobre um fenômeno após pandemia. E o fenômeno pós-pandemia é o desacreditar nas escrituras no meio dos crentes ativos na igreja. Esta semana passada foi feita uma pergunta: por que é que só 3% dos jovens e adolescentes americanos estão na igreja? 3%. A cada 100 jovens de 20 anos para baixo na igreja, nos Estados Unidos, 3 vão à igreja. 3. 97 não vão. A cada 100. E a conclusão dos estudiosos da Barna, da Peer Foundation, etc., é que os seus pais perderam o entendimento de uma cosmovisão cristã. O que é perder o entendimento de uma cosmovisão cristã, de uma visão do mundo cristã? É desconhecer a Bíblia. Então, o jovem recebe, os adolescentes, todo o peso na escola contrário às Escrituras, e os pais não sabem mais o que falar. Porque nós somos verdadeiros analfabetos bíblicos. Nosso povo é. Então, tem que ter, o objetivo do ensino é ter a mente de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, é levar todo o pensamento cativo à presença de Cristo. Guardar no coração as palavras de Deus para não pecar contra Ele. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Entende? Segundo, é a área afetiva, é ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Misericórdia, amor, a prática do amor. Então, no final do ano, você tem que fazer a pergunta: fruto do meu ensino, no meu púlpito, na minha classe escola dominical, o meu povo está fazendo mais o bem, amando mais, cuidando mais, está sentindo a dor do outro como se fosse dele? Ensino com propósito. Terceiro, é a volitiva, é a da vontade, é o que você faz, é fazer o que Cristo faria. Então, da questão da santidade, do socorro ao próximo e etc. Você tem que fazer essas perguntas, mas quase ninguém faz. Então, Jesus ensinou os seus discípulos pelo exemplo. Onde ele ia, ele ensinava com propósito. Nas sinagogas. Por que sinagoga? Porque era o centro social o centro comunitário daqueles dias. É onde o povo se reunia, não era um local de culto. O templo era um lugar de culto. A sinagoga era um lugar comunitário. Onde a comunidade se reunia, ele estava lá ensinando. Tem paciência para mais um pouquinho? Porque agora vem a segunda coisa. Jesus, ele ensinava nas sinagogas, ele pregava o evangelho do reino. Não é o que está dizendo aí? A palavra na verdade, é kerisson, ou de onde vem querigma. E existe pelo menos 4 palavras no Novo Testamento para pregar. Existe a palavra para anunciar, para comunicar, para falar e para pregar, como a gente usa. Nós gostamos da palavra querigma, mas a gente esquece que essa palavra querigma tem um sentido todo especial, porque ela é uma palavra de origem militar. Ela foi desenvolvida na Grécia e adotada no Império Romano, pelas legiões romanas, e virou um ritual em Roma. Roma, quando saía para uma batalha, sabia a quilometragem que ia ser, levava com eles os maratonistas. Maratonistas eram de onde surgiu a maratona dos Jogos Olímpicos. 40 quilômetros de correria. Ele treinava os corredores 40 quilômetros. A cada 40 quilômetros ele deixava um. 40 quilômetros deixava o outro. Até chegar na batalha. Quando eles ganhavam a batalha, o último deles saía correndo, encontrava o primeiro e assim ia, até a notícia chegar em Roma. Enquanto o general voltava com as suas legiões e os seus despojos. Roma se preparava para a chegada do conquistador. Obrigatoriamente ele tinha que passar onde hoje ficam as catacumbas de Roma, na Via Ápia e no portão de Roma. Roma estava toda preparada. Quem já foi a Roma sabe que tem uma colina chamada Colina dos Templos, que dá no Fórum Romano. Há um arco chamado, que não é dessa época,
pouco antes, mas um pouco depois, chamado Arco de Tito, o Coliseu, o Circo Romano, é uma coisa atrás da outra. E quando as tropas entravam pelos portões de Roma, o Fórum Romano estava preparado com as trombetas. E as trombetas tocavam, davam um sinal das muralhas, as trombetas tocavam, a população da cidade estava toda preparada. Quando elas escutavam aquele som estridente de muitas trombetas na colina do Fórum Romano, toda a cidade gritava: Roma venceu. Essa é a proclamação querigmática. Por isso que o texto diz: Jesus pregava o kerisson, o evangelho do reino. Ele proclamava a sua vitória. Então, há muita pregação nos púlpitos que não tem nada de vitória, é pura derrota. Nem no aspecto do indivíduo. O indivíduo fala, já desiste. É um para baixo, uma face baixa. Não há, presta atenção, não há fracasso no evangelismo. O que há é contratempo. Porque o último capítulo já foi escrito na soberania calvinista de Deus, né? Ele já disse que haverá gente de todos os povos, nações, tribos e línguas da terra. Nós participamos de uma obra vitoriosa. Você já pensou você fazer parte de um projeto aonde o resultado já está garantido? Então você vai caminhando. Ou então, quando há uma objeção, é um contratempo, mas não é um obstáculo intransponível, porque a gente não anuncia, a gente não comunica, a gente mais, a gente proclama o evangelho. Jesus venceu. É a mesma ideia do movimento moraviano, 1719, o Conde Zinzendorf. Ele podia ter escolhido um soldado, uma arma. O emblema é um cordeiro e um cajado. E ao redor do cordeiro e o cajado, que alcançou em 50 anos 30 países do mundo, o movimento, antes do movimento missionário moderno, de William Carey, o emblema dele era um cordeiro e um cajado, e dizia: venceu o cordeiro nosso, vamos seguir. Então, uma igreja que cresce é a igreja ousada, porque nós não conhecemos a derrota. Pode parecer que tem uma muralha ali, mas a nossa atitude em fé não é de aceitar aquela muralha como um final, é aceitar aquela muralha como um obstáculo. O nosso cordeiro venceu, vamos segui-lo. Tudo bem até aqui? Agora vem a última. Jesus ia pelas cidades e vilas, povoados da Galiléia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando. Curando o quê? Toda sorte de quê? Não parece que há uma redundância aí, doença e enfermidade? Foi o que eu sempre pensei, até fazer a exegese do texto. Primeiro, o texto, a palavra para curando é terapia. Terapia não é dar um remédio qualquer. Terapia é um receituário que produz uma cura. Então, a igreja não caminha pela metade no seu projeto de recuperação de alguém, porque em Cristo todas as coisas são feitas novas. A gente não entra num processo para deixar pela metade a recuperação de alguém. Nós vamos até o final. É uma terapia, curando. Agora, nessa terapia, nessa receita que vai gerar uma cura, o texto diz que vai gerar uma cura de toda sorte de doença, noção, e enfermidade, malaquia. Noção tem a ver com cura física. Aí nós temos que crer nisso. Tem jeito. Eu fui paralítico e estou andando, como é que eu não vou crer nisso? Está certo ou não? É claro, ficou um resíduo, ficou uma mão menor, foi poliomielite, ficou um pé menor, mas o médico falou: isso não anda, e Deus diz: anda. Não tem jeito, quando Deus quer. Não é que vai acontecer, às vezes a melhor cura é a morte, porque Deus leva quando o indivíduo está com Isaías, antes que venha um mal maior. Mas
tem que haver a manifestação da bondade do Senhor e o poder do Senhor na vida da igreja. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu, professor de seminário, presbiteriano, até, não vou dizer debaixo d'água, porque complica. Mas rapaz, sabe o que é que... Um dia um indivíduo falou para mim, falou que houve um caso de ressurreição. Haja fé para crer numa coisa dessa. Eu disse, imediatamente, e a gente está tudo bem, veio uma interrogação na minha cabeça. Será? Aí tem cabelo nessa sopa. Não é? Alguém falou para a gente que as coisas cessaram. E depois que o Novo Testamento terminou, acabou. Já viu essa conversa ou não? Acabou. Puxa vida. E nos tiram da possibilidade do milagre. Deus é Deus. Aí eu fui ao Egito, numa igreja presbiteriana. E aliás eu convido todos vocês a irem, setembro de 11 a 16. É o retiro, a melhor coisa que tem no mundo. Não existe nada igual em termos de retiro. Você vai conhecer, é entrar nas páginas do Novo Testamento ao vivo, não é verdade? Com os testemunhos que tem lá. Pois bem, se quiser ir, fala comigo depois. Lá estava um cara, não sei se você estava lá, Mauri, que morreu. O indivíduo morreu. Em geral, quando morre, a gente enterra, é o normal, porque ele não é louco. Mas há algumas coisas extraordinárias. O que aconteceu lá? Foi mais para a gente voltar a crer no Deus dos impossíveis. Não é para ser tolo e tentar a Deus, mas é para que, se Deus quiser, acontece. Esse rapaz, ele era muçulmano, sofreu um acidente de automóvel que abriu o estômago dele, deixou exposto. Bateu na porta do carro, abriu. Ele passou em 3 meses por 23 cirurgias. Na 23ª cirurgia, o médico salafita, muçulmano salafita, aquele que tem barba e usa beca, gravou um vídeo. Samer Maurício, pastor da igreja presbiteriana do Cairo, é médico, e foi lá entrevistar o médico muçulmano. Gravou um vídeo, onde o médico falou, ele morreu. E o médico mandou tirar o baço, tirar as tripas, tirar tudo, preparar o corpo para enterrar, para entregar para a família. E foi fazer uma outra cirurgia. Quando terminou a cirurgia, sentiu um desejo muito grande de voltar lá, não sei explicação, voltar naquele. Chegou, perguntou para a enfermeira, já limparam o corpo? Já. Mas passa no tubo aí que eu quero ver se está tudo limpinho. Puseram, Jesus tinha posto tudo de volta. E o cara estava lá. Ele tinha sido um muçulmano, agora era um ministro de louvor. Aí eu perguntei para ele, e o que é que você sentiu naquilo lá? Porque o médico disse que morreu, arrancaram suas tripas, você está todo recalchutado agora aí. O que é que você sentiu? Ele falou, quando eu entrei para a cirurgia e puseram lá eu desmaiei eu vi uma pradaria e eu vi um vulto luminoso. Eu perguntei, quem é? Eu sou Jesus. E Jesus disse para ele, você não vai morrer agora. O médico disse, você está morto, manda tirar. E Jesus falou, você não vai. Aí eu cheguei, quando eu vi aquilo, eu falei, aí tem. Aí eu fui para o meu quarto, aí eu fui ler João. Aí vi Lázaro. O mesmo Jesus, que levantou se esse aí foi a hora H, o outro foi 4 dias depois, bicho. Você está entendendo? Aí eu me arrependi. Na mesma reunião, eles trouxeram o caso da criancinha. A mulher se converteu, uma muçulmana. Você estava lá também? A Mauri já foi 8 vezes, não foi isso? 8 vezes, ele não perde uma. Todo ano ele vai. Olha, a mulher se converteu no dia da conversão dela. No dia da conversão dela.
houve um acidente com a criancinha dela de 8 anos. Levaram o menino para o hospital. Morreu. Era de noite. O pessoal do hospital no Cairo falou: põe na geladeira, amanhã, primeira coisa, já está muito tarde, amanhã prepara o corpo e entrega para a família. No dia seguinte, quando mudou o plantão da mortuária, o novo plantonista, ele ou ela, não sei, quando ia passando, ouviu um choro dentro de uma geladeira. Quando abriu, o menino estava vivo. Eu era um incrédulo, mas agora eu sou um crente, eu creio que é possível. Entendeu? Porque Deus é Deus, quando Ele quer, Ele faz. Ele faz. Agora, isso é o extraordinário, né? Então, uma coisa, como disse o Jeremias quando viu toda essa história, ele falou: tem sinais e tem prodígios. Isso são prodígios. São prodígios. Mas acontece. Eu viajo 50 países por ano. Estou cansado de ver isso acontecendo. Cansado de ver isso acontecendo. E certamente acontece aqui no Brasil também, porque a gente não quer ouvir. Porque Deus é Deus. Mas, veja bem, Jesus percorria as cidades e vilas da Galiléia, nossa geografia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças físicas, no som. Mas o texto diz que ele curava o que também? Enfermidade. Cara, se a gente não acreditar que Jesus é o para que hora quando alguém fica enfermo? Manda morrer logo, desgraçado. Entendeu? Então é oração falsa, mas o texto fala: ele curava toda sorte de enfermidade, não só doença. Malaquias, essas são as doenças não vistas, são as doenças da alma, mas são as doenças sociais do nosso meio. Se você observar Atos capítulo 2, dia de Pentecostes, houve uma malaquia fenomenal lá. Porque havia algumas doenças que estão presentes em Atos 2, no dia de Pentecostes, que Jesus curou. Por exemplo, ali há menção a 14 províncias romanas. Certamente preconceitos de sotaque, de pequenas diferenças culturais entre província e província. As mais ricas, é como no Brasil. Nós temos os nossos preconceitos com relação a outros que vêm de outros lugares. E o texto diz que no dia que Jesus resolveu estabelecer sua igreja, no outro dia, eles estavam todos juntos. É uma coisa linda. A igreja como o local da cura dos nossos preconceitos, nesta área em particular, étnicos. Agora, havia gente rica e havia gente pobre, porque havia a malaquia da separação econômica e social ali. O texto diz que havia José de Arimateia, mas havia também o leproso que havia sido curado. E a Bíblia diz que no dia seguinte ao Pentecostes, Jesus havia treinado, lembra lá na Galiléia, os 120? Os 12, depois dos 120 em Jerusalém. A Bíblia diz que no dia seguinte, eles não só estavam juntos, mas tinha tudo em quê? Há doenças não vistas no nosso meio, de bloqueio, de relacionamento, de falta de pertencimento, que elas precisam ser vencidas. A pior coisa do mundo é um peixe fora d'água. O indivíduo que está ali, mas não está ali, porque não é aceito ali. Então a receita de Jesus ele percorria todas as cidades, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Claro, enfermidades, há doenças psicossomáticas, emotivas, traumas, há vícios, há várias coisas que têm que ser vencidas. Pensamentos dominadores que põem a pessoa para baixo, mas há também as sociais do nosso, interrelacionais.
Porque só é quando vencemos isso que as pessoas dizem, vejam como eles se amam. Entendeu? Não pode jamais esquecer isso aí. Veja o livro Apologia do ano 219, capítulo 31, que a gente aprende no seminário. E o escritor fala, descrevendo, no meio da segunda grande perseguição, a terceira grande perseguição, descrevendo os cristãos, diz que os pagãos olhavam e diziam, vede como eles se amam. Concluindo, tem tempo para concluir? Porque se a gente viu a estrutura básica, se a gente viu a dinâmica processual da prática ministerial básica, agora a gente tem que perguntar qual é a motivação básica para uma igreja crescer. Aprendemos as duas primeiras componentes da receita, né? Qual é a terceira? O texto diz aí. Mateus 9, 35 até 10:1. Diz que Jesus, vendo as multidões, no verso 36, fez o quê? Compadeceu. A palavra grega é splatna. Splatna. Que palavra maravilhosa. Porque splatna é uma convulsão interior. Que você sente que leva você a tomar uma atitude exterior. É mais ou menos como a dor de rim. Eu tive 3 crises de rim. Quem já teve sabe que é uma praga. Você não sabe se você deita, se levanta, você anda, você toma água, você não toma água, você faz xixi, faz cocô, você vai a coisa, você senta no vaso, você vai lá na rua, você faz e não passa. Mas você tem que fazer alguma coisa. Quando ela vem, tem que fazer alguma coisa. Uma cólica intestinal, não faça para você ver o que é que vai acontecer. Mas tem que fazer, cara, porque não é fácil. Essa é a noção de misericórdia. Há uma diferença muito grande entre misericórdia e dó. Dó é a pior coisa que pode existir na nossa vida. O fariseu e o doutor da lei, na história do bom samaritano, tiveram dó. O que eles não tiveram foi misericórdia. Porque dó, quando eu tenho dó de alguém, eu estou me colocando numa posição acima daquela pessoa. É uma atitude soberba. Eu tenho dó de você. Por quê? Você é melhor do que eu? Compaixão é o esplacna, é o sentir a dor do outro, que leva você a fazer alguma coisa. Entendeu? É tão bonito isso aí, porque pensa comigo o Lucas capítulo 8, o Gadareno, 8 quilômetros de estrada de mármore, do Mar Morto até Gadara. Gadara na Jordânia hoje. Gadara é uma das 10 cidades de Decápolis. Faltando 2,5 km para chegar em Gadara, tinha um cemitério. E de repente Jesus sai do barco, vem caminhando para Gadara, porque tinha um centro comercial que tem até hoje as ruínas, as lojinhas, é muito bacana lá, é lindo lugar para você ter a vista do Mar Morto, etc. E do Mar Morto não, do Mar da Galileia. E Jesus vem caminhando e de repente sai do cemitério um jovem, nu, endemoniado, sujo e ferido. De onde era esse jovem? O texto diz, de Gadara, porque os gadarenos, inclusive a família dele, metia ferro nele nos braços, para aprisioná-lo, e ele quebrava tudo e não... Então vai morar, não mais conosco, vai morar para nós. Aquele jovem no cemitério tem um certo sentido para a comunidade de Gadara, ele morreu. Não nos interessa mais. Desprezado por tudo, por todos. De repente Jesus vai passando e eis que sai o gadareno, endemoniado. E Jesus o abençoa. Nós conhecemos a história. Apesar de que houve um prejuízo econômico e os porcos desceram aquela colina que tem lá, desembestaram e morreram no Mar da Galileia, ele e a população não gostou. Para mim, o que é bonito lá é que fruto da misericórdia, a Bíblia diz que no dia seguinte, parece que Jesus dormiu por ali.
No dia seguinte, já não era mais no cemitério. Onde é que o jovem estava lá em Lucas 8? Na avenida central de Gadara. Jesus viu o jovem sentado, limpo, são e vestido. A esplacna leva, a compaixão levou a fazer alguma coisa. Pensa comigo no leproso. Jesus vai andando, o leproso vem e grita: eu sou imundo, afasta, afasta. 1 metro de distância, porque a lei dizia que você tinha que ficar 2 côvados do outro. Se você chegasse mais perto do outro, porque 2 côvados, o outro virava contaminado. Então ele grita, ele fala para Jesus: não, eu sou imundo. E a Bíblia diz que Jesus viu aquele leproso pedindo misericórdia ao filho de Davi, e a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão. Ele diz o texto, profundamente compadecido. Ele estendeu. Por que estendeu a mão? Porque o outro estava a 1 metro de distância. Não, ele teria abraçado. Ele estendeu a mão e tocou no leproso, tornando-se leproso no lugar do leproso e curando o leproso, como ele foi isso que ele veio fazer. Carregou sobre si as nossas dores. A próxima cena, o leproso está curado. Quer dizer, uma grande necessidade no ministério nosso são os momentos do esplátano, e a gente não dá para fabricar. Não dá para você montar, hoje eu vou agir com misericórdia. Não tem jeito. Tem que ser uma atitude, uma motivação do nosso coração diante da necessidade do outro. Se você disser, hoje eu vou ser misericordioso, virou um programa. Hoje é meu dia. Aí é soberba. Hoje eu vou ser misericordioso, cara. Hoje eu vou tocar naquele lá. Filma aí. É mais ou menos, terminando aqui, como Mateus 25. Mateus 25 diz assim, que no último dia, Jesus vai separar os berrantes das ovelhas. Né? Os bodes das ovelhas. Não diz lá? Só ele vai separar. Veja bem, estão todos na presença de Jesus, quer dizer que são todos membros da igreja presbiteriana. Essa é a verdade. Não tem jeito. Ou você acha que todo mundo na sua igreja é nascido de novo? Tomara que seja. Mas isso pertence à administração, não ao resto do chão. Não a relações públicas que somos nós. A função nossa não foi fazer. A função nossa não é fazer um nascido de novo, a nossa função é fazer um estudante, um discípulo, um mateté. Jesus falou, ninguém nasce de novo se não for do céu, isso é problema dele. A função, o make, fazer, fabricar, é nossa. Fabricar o discípulo. A gente pega alguém que diz que com sua boca crê, e a gente diz, então, em nome de Jesus eu lhe batizo. Mas é aí que vai o nosso limite. Então tem Judas. Tem Diótrefes, tem Gaio também, tá certo ou não? Tem. A igreja luterana tem campanha de evangelização agora aqui no Brasil para pastor. Está se convertendo muito pastor. Eu não tenho dúvida que em nosso meio, se fizer também, se converte, pastor. Ou você acha que não? Se na igreja que Jesus era pastor, tinha um infeliz que não quis se converter, era Judas, era o tesoureiro da igreja. Imagina o nosso meio. Mas Mateus 25, voltando ao assunto que é em destaque, diz que lá a última cena é assim, aos que estão à sua esquerda, Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. É brincadeira. Está lá com Jesus, na presença dele. Aí o cara vai usar, o pronome é usado em todo o diálogo, é o mesmo, é a primeira pessoa no singular, só que a fonte do programa, a fonte do que pronuncia o programa é diferente. Então os berrantes vão dizer, os cabritos, eles vão dizer, mas Senhor, eu vi alguém com fome e dei de comer em teu nome. Eu vi alguém com sede e dei de beber em teu nome. Eu vi alguém nu e vesti em teu nome. Pergunta é, a pessoa que estava com fome foi abençoada em nome de Cristo ou não? Pô, claro que foi, porque o nome de Jesus é poderoso.
não importa o veículo, até a mula de Balaão, se falar o nome de Jesus, abençoa, tá certo ou não? Quem estava com fome recebeu em nome de Jesus. Recebeu ou não recebeu? Quem estava com sede, recebeu ou não? O problema não é o destino final, é a origem, é a motivação. O pronome foi usado errado pela pessoa. Não é se aconteceu alguma coisa no final ou não. É a motivação. Jesus vai olhar para ele e dizer, você só fez para você mesmo. É claro, foi ajudado. Meu nome foi glorificado, foi. Mas você tem nome de que vive e está morto. Então apartai-vos de mim, berrante. Vai para o lago que há de com fogo e enxofre lá onde estão seus parentes. Aqui não. Filho do diabo. Não está lá? Está lá. Aí ele vai olhar os que estão à sua direita. E aí ele vai dizer o quê? Vinde, bendiz meu Pai, entre para sempre no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí, quem está à direita vai dizer, espera aí, tem alguma coisa errada. Por que eu vou entrar aí? Ele diz, porque eu, agora é Jesus usando o mesmo pronome, tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estava morto, nu e me vestiste. Aí a ovelha vai dizer, mas quando é que eu fiz isso? Aí Jesus vai dizer, quando você teve a esplátana. Porque a esplátana é um ato de misericórdia e ajuda ao outro. Que a gente nem lembra. Sabe quem vai lembrar a gente do ato de misericórdia? É o outro e Jesus. Esses dias atrás, esse negócio do refugiado está aí, eu aprendi uma lição que até as lágrimas veio nos meus olhos. Um irmão de Singapura mandou no dia do meu aniversário é de Munchang, alguns talvez conheçam, mandou uma coisa, Elias, um dia, quando a história for contada, os descendentes desses refugiados, que deveriam estar morrendo ou sendo machucados com bombas, vão lembrar que alguém foi lá para ajudar. Eles vão contar os feitos, não você. Olha que coisa bonita, né? A vida da gente é assim, a esplátana, quem vai ser contada pelos outros, no caso Jesus. É contada pelo indivíduo que foi curado e que Jesus mandou ele ficar calado e ele saiu anunciando a todo mundo. Então, essa é a motivação. A motivação, o pronome seja usado por Jesus e as declarações sejam dadas por outros. E aí o Senhor é glorificado. E aí a igreja caminha. Então aí está na simplicidade desse estudo aí, o segredo divino para uma igreja que não morre. Amém? Obrigado, meu irmão. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. Vamos começar. Peguei outro tom aqui. Fiquei empolgado com a... Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. Dá para confessar isso? Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, Coração misericordioso. dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Fica de pé. Dá-me um coração igual ao teu.
paixão. Derruba o teu perdão, deixe-me com teu Espírito. Peça a Ele, Endireita os meus os nossos caminhos. Disposto a cumprir todo o teu, dá-me um coração. Deixa a igreja cantar. Dá-me um coração, dá-me um coração, meu mestre. Dá-me um coração disposto a, olha aí que coisa boa, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual. Dá-me um coração igual ao teu. Você podia orar com alguém agora, em cima de tudo que você ouviu, em cima do que acabamos de orar, cantando, dizendo que eu quero um coração igual ao de Jesus. Fomos chamados para ser um daqueles 12 que faz mais 12. Isso é algo muito precioso. Por vezes nós apostamos na multidão, nós atiramos pensando na multidão. Esse desafio de Jesus, de você investir em poucos e através desses poucos impactar com o Evangelho. Ora agora nesse sentido, compartilha aí com alguém que está aí perto, ora uns pelos outros, pede a Deus graça, pede a Deus que nos ajude a ter esse coração igual ao dele, esse coração que reflete o dele, esse coração que é discípulo, é coração de Jesus em nós, é visão de Jesus em nós, para que sejam as obras de Jesus através de nós. Não dá para fazer as obras de Jesus sem o coração de Jesus.
te louvamos pela tua fidelidade. Te louvamos de uma forma especial, porque num momento como este, Pai, de pós-pandemia, o Senhor honra a tua igreja numa conferência como esta, Pai. Te louvamos, ó Deus, porque nestes 2 anos e meio o Senhor tem nos sustentado. Em nenhum momento o Senhor nos desamparou. E mesmo em meio aos maiores sofrimentos e perdas, o Senhor fortaleceu a igreja. O Senhor animou a igreja. O Senhor encorajou a igreja. Em todo tempo, ó Deus, a despeito mesmo de perdas de queridos irmãos, nós também fomos visitados pela tua graça, confortados pelo teu poder, na certeza de que estes irmãos apenas foram promovidos para a glória celestial. E este é o nosso alvo, esta é a nossa esperança, esta é a razão pela qual nós estamos aqui, para anunciar o teu evangelho, para pregar o evangelho, para exercer este querigma e com misericórdia e compaixão. Te louvamos, ó Deus, por esta conferência base. Te louvamos porque foi o Senhor quem preparou e o Senhor trouxe quem o Senhor quis. E de uma forma especial nós agradecemos por sermos estes escolhidos do Senhor, de estarmos aqui e para a tua glória, Pai. E eu creio que o Senhor assim fez e assim está fazendo, porque o Senhor quer usar-nos para abençoar aqueles que não vieram, e de uma forma especial abençoar as ovelhas que tu tens nos confiado. Graças te damos, ó Deus, por esta boa palavra com que o Senhor falou a nós através do reverendo Elias Dantas. Te louvamos por esta palavra que vem atender às nossas necessidades. Te louvamos, ó Deus, porque podemos afirmar que precisávamos ouvir esta palavra, que precisamos desta conferência. Abençoa os demais preletores, abençoa, ó Deus, toda a organização desta conferência, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar esse hino. Tua
Glórias a Deus. Bênção demais, não é não? Já valeu a pena, não é? Dá para fazer a mala e ir embora. Ah, não, tem mais, né? Senhor, tem mais. Coisa boa. Obrigado, Elias. É sempre bom ouvir, né? E sempre revitalizador organizar essas coisas todas na mente. Deus tem dado a graça, pastor Elias, de vivenciar muitas coisas e ter a cabeça sistematizadora. Então, você não tem ideia de quantos anos leva para preparar um sermão desse. Porque isso não é uma coisa que você senta e pesquisa num livro. Tem história, gente. É jornada, lágrimas. Então, o que você recebeu aqui, assim, é um sumo precioso de anos e anos e anos de vivência, de ouvir, caminhar e analisar e ler, pesquisar. E Deus entrega prontinho para você. Só. Isso é igual comer, né? A gente senta na mesa lá e prontinho a comida. Você não tem ideia. Começou lá no campo, né? Então chegou aqui a mesa. Louvado seja Deus. Pode sentar. Nós temos aqui um momento assim para fechar essa noite. Eu queria fazer aqui, primeiro de tudo, assim, um momento de apresentações. Queria chamar aqui a Márcia. Marcinha, vem cá. Márcia é minha esposa. Tá, a primeira apresentação, né? Perdeu só para a banda ali, porque eles iam cantar aquela hora, né? Então, essa é Márcia, minha esposa. Bênção, mulher preciosa, valiosa, assim, tem abençoado muito minha vida ministerial. Então, quero louvar a Deus pela alegria de tê-la aqui. Dá um oi aqui. Vamos lá. Oi. Pronto, mais do que um oi. Que sejam dias preciosos aqui. Que você, em nome de Jesus, possa encontrar aqui uma pérola maravilhosa para a tua vida. A minha oração foi que Jesus estivesse aqui passeando no nosso meio e distribuindo de acordo com aquilo que cada um está necessitando. Porque nós vemos o seu rostinho, você está bem arrumadinho, mas Jesus vê a tua alma. E Ele sabe o que você precisa. E eu creio que se nós tocarmos na veste de Jesus, vai sair poder para nós. Amém. Muito bem, Deus abençoe. Pode ir lá. Agora eu queria, assim, que rapidamente cada um falasse assim de si. Nós temos aqui alguns irmãos preciosos que estão nos ajudando muito. Depois eu vou apresentar aqui, deixar amanhã, porque alguns ainda estão